Irmãos, começamos semana passada uma série que é cura interior. Semana passada foi ministrado Vidas Curadas, Mentes Transformadas. Está lá no canal do YouTube, senta lá, Igreja Batista Alameda, e você vai encontrar lá essa palavra separadinha, já num bloquinho lá, numa pastinha separada. Hoje, tem o tema de hoje, por favor, coloca para mim na tela aí, por gentileza. Coloca para mim na tela aí o tema de hoje. O tema de hoje é esse aí que apareceu, 1, 2, 3 e... Então, você viu, né? Ah, tá, aqui sim, para mim não. Recebendo cura para a tristeza instalada... Amém. Recebendo cura para a tristeza instalada na alma. Irmãos, essa série são 10 encontros. 10 domingos, manhã e noite, vamos falar a mesma coisa, cura interior. Hoje vai ter que mudar a dinâmica do culto Tacadoleiro hoje para ministrar isso. Nós não podemos perder essa oportunidade. E eu queria ler com você o Salmo de número 42, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao 5. Salmo 42, de 1 a 5. Todo mundo achou aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Como o cervo, ou como a corça, se for assim a sua versão, suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, a Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, que viverei e aparecerei diante de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto eles continuamente dizem, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, derrama minha alma diante de mim, pois havia ido com uma multidão, e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e a multidão guardava um dia santo. Perguntos, por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu socorro presente. Amém? Irmãos, esse texto fala de um homem, e nós atribuímos esse texto a várias pessoas. Quem lê os Salmos atribui esse texto a várias pessoas. Entretanto, das melhores teorias do estudo de Salmos, esse texto é um cântico feito pelos filhos de Corá, dos levitas. É um cântico apresentado por eles, em inspiração na pessoa de Davi, que traz essa canção. E se você não sabe, o Salmo, eles são um livro de cânticos na Bíblia. O dia que a gente estiver junto lá em Jerusalém, amém, que bom que você vai comigo, para não ir sozinho. Você vai ver que nas sinagogas, nos lugares onde fazem cultos ao Senhor, os judeus, ortodoxos principalmente, eles ficam cantando salmos. Você vai chegar lá, ele vai estar com o inário de salmo, cantando. E eles passam o dia inteiro. E na capela, ou na sinagoga que fica dentro do túmulo do rei Davi, tem uma capela que funciona 24 horas de adoração. Eles oram, cantam 24 horas. E nessas 24 horas eles cantam salmos. E aí, quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe um coração aflito, contando alguma coisa. Ele fala assim, por que está batida a minha alma? Ele usa a expressão, as minhas lágrimas têm sido alimento dia e noite. Ele vai apresentando para a gente um personagem que está triste. É interessante que você, quando lê o texto, sem fazer aí uma leitura mais romantizada do texto, você vai encontrar um pouco de dramaticidade. Você vai dizer, tem alguém triste que escreveu um texto. Mas me parece que do versículo 1 ao versículo 5, o salmista está nos apresentando um contexto diferente do tradicional. Ele não era uma pessoa triste, porque lembra de quando ele ia celebrando na casa do Senhor, mas nesse momento ele está triste. E aí nós começamos a perceber como vamos receber cura para uma tristeza instalada na nossa alma. Nós precisamos entender, irmãos, antes de qualquer coisa, que há uma diferença entre passar pela tristeza e ter uma vida triste. Na nossa vida, com certeza, passaremos por muitos dias de tristeza. Mas uma coisa é eu estacionar numa vida triste. Passaremos muitas vezes por momentos tristes. Mas, infelizmente, tem pessoas que paralisaram sua vida no tempo da tristeza. E a tristeza se estabeleceu e se encontrou escudo, ou ela encontrou refúgio na sua alma.
E uma pessoa que está com a sua vida paralisada na tristeza, ela tem dificuldade de sair daquele ambiente. Ela fica aprisionada. A tristeza, meu irmão, é uma ação maligna que aprisiona a nossa alma. Mas hoje correntes serão quebradas em nome de Jesus. Hoje você vai quebrar essa corrente da tristeza que parou em você. Não estou dizendo que você não vai ficar triste de vez em quando, ou por um período. Mas o que não é normal é você permanecer triste por longo tempo. Porque a Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito é alegria. Alegria, meu irmão, é uma marca daquele que carrega o Evangelho do Senhor. É verdade que eu já passei dias tristes. É verdade que todos aqui passamos dias tristes. Mas nós não podemos permitir que a tristeza se estabeleça como marca da nossa vida. Tem pessoas que andam com um semblante descaído. A Bíblia diz que o coração alegre, o que ele faz? Aformoseia o rosto. Tem pessoas, irmãos, que estão com o rosto envelhecido pela tristeza. Tem pessoas que caem até cabelo por causa da tristeza. Nenhuma referência contra qualquer outra pessoa que seja. Tem pessoas que engordam por conta da tristeza. Tem pessoas que adoecem gravemente por conta da tristeza. E se isso tem acontecido com alguém que está aqui dentro online conosco, hoje é o dia da sua cura, da sua libertação. Deus vai colocar um sorriso novo nos seus lábios e você vai voltar a cantar um cântico de júbilo em celebração ao Senhor. Quem crê, aplauda e glorifique a Ele. O que é tristeza? Tristeza é um sentimento intrínseco ao ser humano. Todas as pessoas estão sujeitas a passar por esse sentimento, ou por esse momento. A ausência de satisfação pessoal, ela também é a ausência de satisfação pessoal quando o indivíduo se depara com uma das suas fragilidades. E aí, a pessoa passa por um problema, ela está diante de um momento difícil, ela não consegue encontrar uma satisfação plena, ela se encontra frágil, então ela se apresenta como uma pessoa naquele momento triste. Posso classificar isso como dois tipos de tristeza: a tristeza natural, que é um estado momentâneo, e uma segunda forma, a tristeza contínua, que é aquela que pode levar a pessoa a uma grave enfermidade. Então, a tristeza natural, momento que vem e vai, ao longo da vida, ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo do ano. Ela vai passar por nós, mas existe aquela tristeza continuada, que pode nos levar a um aprisionamento da nossa alma. Observe uma coisa, o Salmo 42, o salmista no Salmo 42, mostra-nos uma pessoa triste, abatida. Ela é uma exposição de Davi nos seus sentimentos, falando sobre a sua alma e seu homem interior. E o texto é muito claro, não tem muito o que ler sobre ele, é muito claro. Nós podemos enumerar, meu irmão, um monte de pessoas na Bíblia que passaram por momentos tristes. Jó, Moisés, Davi, Elias, Jeremias. Esse momento triste levou ele a um estágio de desânimo. Olha que coisa interessante. Mas o salmista, ele vai dizendo no capítulo 42, no versículo 11, assim: porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Me parece que o próprio salmista entristecido, ele consegue nos mostrar uma resposta para um coração abatido. A impressão que nós temos ao ler o capítulo 42 é que ele traz a sua dor, mas ele também traz a sua cura. Se a sua dor lhe gera o abatimento, a sua cura está em dizer: eu ainda voltarei a louvar ao Senhor. Significa nos dizer, está aí um grande remédio para uma tristeza abatida que abate a nossa alma. Comece a cantar louvores. Comece a cantar louvores. Porque o louvor tem a ver com gratidão. Ainda que você não veja o momento feliz, você pode começar a cantar louvores hoje. Porque o Deus que recebe a sua adoração, é Ele quem vai curar a sua alma abatida por qualquer sentimento contrário que entra na sua vida. Por exemplo, a doença chega de repente,
uma agonia que nos assola, nos gerando autodestruição, um casamento que passa por dificuldades, uma casa que passa por um luto, tristeza vem se estabelecendo. Nem sempre encontraremos pessoas no mesmo ambiente, passando o mesmo problema, com a mesma resposta. 2 irmãos perdem o pai ou perdem a mãe, os 2 podem se comportar de maneiras diferentes. 2 irmãs perderam um irmão chamado Lázaro. Lázaro morre, é sepultado. Jesus chega 4 dias depois na cidade de Betânia. Então eles ali conversando naquela casa. Há toda uma característica para aquele texto. Uma pessoa de luto, ela sentava num banquinho menor dentro da casa, para que quando algum visitante chegasse, soubesse identificar quem estava de luto, cobria a cabeça com o lenço, com o véu escuro, não tinha nenhum tipo de adorno sobre o seu corpo. Então Jesus chega na porta da cidade e manda chamar as irmãs que estão enlutadas. Primeiro chega Marta. Marta, Marta. Jesus fala para ela assim: eu cheguei, Marta. E a Marta começa com um excelente argumento: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim: fica tranquila, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, me verá. Olha que coisa linda, Jesus chega num sepultamento, melhor, num pós-sepultamento, e fala que ele vai ressuscitar o defunto. E aí, Marta chega naquele momento e fala: tudo bem, Senhor, eu creio. Marta era alguém que tinha um conhecimento teológico singular. Eu creio que ele vai ressuscitar, da ressurreição dos últimos dias, vai chegar um momento em que todo mundo que morreu vai ressuscitar, porque é assim que nós aprendemos lá na Escola Bíblica Alameda. Você não vem, você não sabe ainda, tem que vir. Tem um monte de classe aí para você estudar. E Jesus fala assim: não, mas peraí, não, Senhor. E ela começa a ensinar a teologia para Jesus. Olha que legal. Senhor, deixa eu ensinar uma opção aqui. Teologicamente, nós entendemos que vai, mas lá no final, está tudo certo, obrigado, que bom que o Senhor me deu essa palavra. Jesus segue o caminho dele. Marta volta para casa e fala: Maria, o Jesus chegou. Maria sai correndo. 2 irmãs. A Bíblia diz que Maria chega lá, correndo, se joga nos pés de Jesus, começa a chorar e fala a mesma coisa que Marta falou: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se constrange com aquele choro e começa a chorar com ela. Perceba, meu irmão, que uma tem argumentos maravilhosos para contrapor a sua tristeza, mas uma outra expõe seus sentimentos diante da dor que está passando. 2 mulheres, mesma família, mesma casa, iam na mesma sinagoga, ouviam o mesmo sacerdote ensinando, leram a mesma Torá, viveram a mesma dor, mas responderam de maneiras diferentes. Nós não podemos exigir que as pessoas respondam da mesma forma a sentimentos difíceis e momentos conturbados. Marta e Maria são um grande exemplo para isso, para a gente. Nós começamos a perceber o seguinte, que ao longo da nossa caminhada, dores virão, falta de emprego, luta na família, casamento conturbado, dificuldade financeira, crise dentro de casa, tantas coisas podem acontecer que vão nos gerar tristeza. A impressão de muitos, quando estão tristes, o primeiro sentimento é o fator natural de achar que Deus desamparou. Puxa vida, Deus me desamparou, cadê o Senhor quando chegou essa enfermidade? A impressão de muitos é que Deus desamparou. E esses fatores são naturais, que geram tristeza quando vem luto, perda, injustiça, saudade, problema pessoal, problema familiar, desavença relacional, coisas que não podemos controlar. Isso gera tristezas na gente. Segundo sentimento é perceber que a tristeza pode vir através de uma raiz que é plantada na nossa vida, uma tristeza plantada a partir da raiva, amargura, inveja, medo, rebeldia, desobediência, insatisfação, pecado, capricho, frustração, egoísmo, indisciplina espiritual. Então, um é um processo natural, o outro é um processo que gera uma raiz. Se olharmos para a Bíblia, encontraremos várias pessoas que vão passar por momentos de tristezas gerados por uma raiz de tristeza e outros gerados por uma circunstância. Olhamos para a Bíblia e podemos perceber
que esse texto denota a um cântico daqueles levitas da região, dos filhos de Coré, lá no 2 Crônicas 20, versículo 19, em que eles estão cantando a tristeza que havia no espírito do rei Davi. E aí nós começamos a perceber no versículo 6 e 7, que Davi, ele está numa região específica, passando por um momento específico. Ele está no norte da Palestina, e naquela região, ele está vendo coisas acontecerem ali, e ele começa a se apresentar ao Senhor, mostrando a sua dor. Olha comigo o versículo 6, ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, portanto, eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão, até os Hermonitas, e até o Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas quedas d'água, todas as ondas e tuas vagas parece que estão sobre mim. Davi chama para ele a dor e chama para ele a responsabilidade. Assim é o estado da alma de pessoas que estão entristecidas. Elas começam a achar que o mundo conspira contra ela, que tudo se levanta contra ela, que tudo vai cair sobre ela, que toda dor virá sobre ela. E me parece que Davi, ele aponta para esse sentimento: Senhor, eu estou mal, eu estou triste, e parece que está o mundo todo caindo sobre mim. Você já deve ter dito isso algum dia na sua vida, porque os seres humanos passam por esse momento. E olha que eu estou falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei que houve em Israel, o rei que mais deu nome a pessoas fora de Jerusalém, por honra a quem ele é. Mas como se manifesta a tristeza em nós? Como podemos descrever quando a alma está abatida? As formas que Davi usa para descrever o seu abatimento são tão fortes que nós parece que estamos dentro do salmo junto com ele. Vamos estudar isso? Prepara os versículos na tela aí, quem está na transmissão, para me ajudar. Primeira característica, ele tem o rosto abatido. Primeira característica, o rosto fica marcado pelo abatimento. Versículo 5 e versículo 11. Porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Versículo 11, ele responde de novo: porque está abatida a minha alma, porque tu se inquietas dentro de mim. Uma pessoa que está abatida pela tristeza, ela é uma pessoa que anda desanimada. O seu corpo demonstra tristeza quando ela anda. O seu discurso demonstra tristeza. Suas atitudes demonstram tristeza. Seus negócios demonstram tristeza. Basta olhar para aquela condição que o salmista nos apresenta e você percebe que aquela pessoa está respondendo exteriormente por aquilo que está dentro dele. Segunda coisa, instalou-se na sua alma uma sensação da ausência de Deus. Versículo 3 e 10 do capítulo 42, me ajuda por favor aí. O versículo 3 diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, quanto eles continuamente dizem para mim: aonde está o teu Deus? Versículo de número 10. Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem quando dizem diariamente: aonde está o teu Deus? Ou seja, aprenda isso para sempre, em nome de Jesus. As pessoas, quando encontram você, elas acreditam que você carrega uma alegria para sempre. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, quando olham para quem tem Jesus, elas deduzem que nós somos pessoas plenas em todo o tempo. Essa é uma marca daquele que caminha com Jesus. A alegria é o fruto do Espírito, não por acaso. Na conjunção do fruto do Espírito, dentre eles está a alegria. A alegria é uma marca que o Senhor precisa restaurar muitas vezes na nossa vida. O problema é que, ao longo da nossa vida, nós passaremos por momentos tristes. Entretanto, não podemos ficar paralisados nele. Você tem que tomar uma decisão hoje. Passar por um dia mal faz parte da sua caminhada. Ficar nele faz parte da sua decisão. Passar por um dia mal faz parte de um processo. Ficar no dia mal
faz parte de uma escolha. E eu quero convidar você a ser arrancado desse dia mau hoje em nome de Jesus. Uma outra característica dele são as lágrimas. Se tornam abundantes, apareceu no versículo 3. Parece que nesse versículo ele está carregando o mundo todo sobre as costas dele. E me parece que é alguém que chora sem parar. É alguém que a lágrima não é uma lágrima de satisfação, de quebrantamento, mas é uma lágrima de dor e de tristeza. Olha que loucura. Olha que loucura está acontecendo aqui. A Bíblia vai me mostrar que assim, tudo está parecendo que está sobre ele de uma forma que ele vem sendo esmagado, quase não suporta a dor, ao ponto dos inimigos dizerem, está mal mesmo, hein? Está difícil. Parece que ele não consegue manter sua emoção controlada. A Bíblia vai mostrar uma quarta característica dessa pessoa. Me parece que ele perde o apetite. Me parece que ele está sem fome. E ele fala que as minhas lágrimas têm sido alimento dia e noite. Olha isso, Senhor. Que personagem poderoso é Davi. Porém, que personagem humano como a gente. Ele diz, minhas lágrimas têm sido alimento dia e de noite. É uma realidade que muitas pessoas vivem com lutas familiares. É uma realidade que muitas pessoas vivem pelo abatimento da vida, que não conseguem passar por uma luta como desemprego, uma enfermidade que se instala, uma guerra conjugal, uma dor que se apresenta. E tem pessoas que vivem constantemente carregando a dor desse sofrimento. E ele diz assim, as minhas lágrimas me alimentam dia e noite, Senhor. É de verdade um homem perturbado, estressado. Está vivendo um tempo difícil, porque nós não estamos isolados do mundo natural. E esse tempo difícil nos abate também de uma forma espiritual. Naquele livro que você deveria ter para ler na sua casa, Esgotamento Espiritual, o autor fala disso. As crises naturais, elas são tão pesadas que abatem a nossa alma e enfraquecem o nosso espírito. Somos pessoas que começamos a passar por um processo de abatimento espiritual e nos sentimos até às vezes fracos fisicamente. Não consigo orar, não consigo jejuar, não tenho força para ler a Bíblia, não tenho força para recomeçar, não tenho força para ir ao culto, não tenho força para ir à célula, não tenho força para voltar a liderar. Parece que a tristeza ela entra num estágio na vida da pessoa, que a pessoa ela está num patamar em que ela não consegue mais sair daquele ambiente triste, naquele ambiente de sofrimento, naquele ambiente de abatimento no seu interior, no seu ser. Olha que coisa interessante, ele está fraco, mas há nele um sentimento também de saudade. Saudade pelos melhores tempos que ele teve na sua vida e que ele já viveu. Versículo 4. Quando eu me lembro dessas coisas, derrama minha alma dentro de mim. Porque eu ia em multidão à casa do Senhor, com multidão em festa. Olha que interessante. Ele está se lembrando daqueles cultos poderosos que ele viveu em Jerusalém. Daquele tempo em que celebravam-se coisas boas. Então, meu irmão, o salmista está me dizendo uma coisa, e encaixa isso no seu coração. No momento triste que você estiver vivendo, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Traz à sua memória aquilo que te conecta de novo com Deus. Lembre-se dos momentos em que você esteve celebrando na casa do Senhor. Lembre-se dos momentos em que Deus falou com você num culto. Lembre-se dos momentos em que você chegou fervorosamente para cantar louvores ao Senhor. O salmista me apresenta uma saudade do templo, uma saudade da reunião de culto, uma saudade dos irmãos, uma saudade do ambiente espiritual. Eu sei, irmão, que fica difícil louvar a Deus quando estamos tristes, quando estamos com a alma abatida. Mas o salmista diz que parece que jorra uma fonte dentro dele, como uma água. E me parece que ele se apresenta na figura de um animal que procura por uma fonte de água, como uma corça ou como o cervo suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então me parece,
A impressão que eu tenho, eu quero trazer para você, é que no dia triste, esse homem descobre que a única resposta que ele tem está em Deus. Eu vou correr para Deus. Porque a corça é um animal completamente silvestre. Não dá para você criar na sua casa um cervo. Quase impossível. As características dele não se adaptam a uma característica de uma vida natural. Porque ele procura fugir do predador e procurar água boa todo dia. Ele fareja a água com uma capacidade que nenhum outro faz. E ele vai farejando a água até ele encontrar uma nascente de água. As orelhas são compridas e se arrasta no chão. Ele fere seu focinho, ele fere suas orelhas, ele prejudica a sua visão. Mas quando ele encontra e fareja, encontra a água, ele começa a cavar e procurar aonde está aquela água. Davi está nos apresentando um personagem que é mais ou menos o seguinte: eu sei aonde eu vou encontrar o poder de Deus. Eu não preciso de mais ninguém para me levar até Ele. Eu sei aonde Deus está agindo. Eu sei quando Deus está falando. O meu coração é atraído à presença dEle. O meu coração é atraído à pessoa do Eterno. O meu coração é atraído para as coisas do alto. A tristeza nunca vai ser maior, irmãos, do que uma atração que o Senhor tem para plantar na nossa alma, para nos levar até a presença dEle. A tristeza causou, meu irmão, um relacionamento entre Davi e Deus estranho. Ele vive um processo de retroalimentação da tristeza. As minhas lágrimas me alimentam dia e noite. Então ele chora de dia para ter força para chorar de noite. Talvez você viva isso hoje aqui. Pastor, eu estou numa fase da minha vida que eu estou assim, eu não consigo sair desse estágio. A dor na alma, um sentimento que me deprime, que me prende no passado, que me amarra, e que eu não tenho nem força como a corça para sair em busca de Deus. Mas o Senhor preparou essa manhã, e Ele veio até você. E Ele vai encontrar o coração sofrido, deprimido, aprisionado, e vai encher de esperança, louvor e alegria de novo. Sabe por quê? Porque se eu não tenho força para ir até o Senhor, Ele se levanta do trono e vai até nós. Porque Ele é um Deus de relacionamento. Davi perde sua capacidade de louvar e celebrar a Deus como povo de Deus. Dentro de mim eu derramo a minha alma e me lembro de quando eu ia com a multidão, guiado com a procissão na casa do Senhor, gritando de alegria e júbilo, cantando louvores com a multidão que festejava. Uma pessoa que estabeleceu-se na tristeza, ela se ofende quando encontra alguém cantando e celebrando com alegria. Uma pessoa que está prisioneira na tristeza na sua alma, ela fica ofendida quando vê alguém celebrando, agradecendo a Deus pela vida. Irmãos, impressionante. É impressionante como que o comportamento de uma pessoa triste, com a sua alma prisioneira à tristeza, atrapalha dela conseguir buscar e louvar ao Senhor na sua plenitude. Fica difícil entender como os outros cantam, fica difícil entender como os outros celebram, criticam aqueles que se lançam ao Senhor, porque a alma triste não consegue se encontrar com uma vida alegre. Nós temos a opção de escolher por tristeza e alegria. Te dou uma dica, meu irmão, escolha pela alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria que o Senhor apresenta para nós nos fortalece. E a fortaleza que vem do Senhor para nós não é a fortaleza que nós levamos para Deus, é o contrário. A fortaleza que Deus envia para nós, ela nos mantém de pé no meio de batalhas. Ela nos coloca de pé no meio de guerras. E assim esse homem está vivendo e diz: quando eu me lembro dessas coisas. Se você ainda consegue lembrar de momentos alegres na presença do Senhor, é um bom sinal de que o Espírito Santo ainda consegue conectar com você algo, apontando para você qual é o caminho da sua restauração. Davi se envolve com um mundo de sensações. Davi diz: dentro de mim a minha alma está batida, porquanto me lembrei de ti, lá nas terras de Jordão, desde Hermon, desde o Monte Mizar. As pessoas passam a viver de sentimentos do passado, não conseguem ter mais automotivação.
Os momentos que lutam na sua alma são momentos em que momentos alegres são muito passageiros e momentos tristes são perenes e permanentes. Do nada, ele começa a olhar, lembrar do passado e não consegue justificar a fé que ele teve um dia. Ele está abatido, está tenebroso, está sofredor, está lutando, está sendo guiado. Então Davi começa a ver nascer dentro dele uma atitude de devoção a Deus. Talvez aí esteja o segredo. Olha o que o versículo 8 e 9 diz: contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração do Deus da minha vida. Em seguida acrescenta: o Deus da minha rocha, eu digo, por que te esqueceste de mim? Porque ando eu em pranto por causa da opressão dos inimigos. Não mais era Davi um grande adorador. Davi agora se torna uma pessoa comum, mas ele começa a buscar lá no seu interior uma devoção que ora teve no passado, onde ele arranca essa agonia de tristeza e tenta colocar de novo uma vida de devoção a Deus. Me parece também que Davi, ele começa a ver uma oscilação na sua vida, e ele está entre uma devoção e uma queixa, uma tristeza e uma dor, uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele está começando, me parecer que ele está começando a comparar a misericórdia que o Senhor um dia teve com ele com o momento que ele está passando. Isso fica uma dica para mim e para você, meu irmão, e aprenda. Toda vez que um sentimento negativo e ruim vier ao seu coração a respeito de Deus ter deixado a você abandonado, lembre-se que o Senhor no passado nunca abandonou você, não vai ser nesse momento difícil. Aprenda, meu irmão, que no momento da sua maior aflição é nessa hora em que o Senhor se manifesta como Deus poderoso sobre a sua vida. É interessante que esse homem está vivendo numa dualidade. Há momentos em que ele começa a tentar voltar, dizer: Deus, eu vou conseguir, eu vou voltar a celebrar. Mas há momentos que ele fala: não, está difícil, Senhor. Os inimigos estão se levantando, parece que o mundo vai cair de novo. É como se ele estivesse cavando um buraco para sair dele e jogando a terra dentro do mesmo buraco onde ele está. Ah, Deus, por que esqueceu de mim? Senhor, por que o Senhor está me esmagando? Por que eu estou aprisionado? Há uma acidez na sua alma, há uma dor no seu interior. Mas o mesmo Davi, que no capítulo 42, traz esse quadro crônico, no mesmo capítulo 42, ele reafirma um princípio, que é como ele consegue responder a uma alma triste e como receber cura para isso. Ele reafirma a sua dependência total de Deus. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma para ti, ó Deus. Senhor, eu estou ansiando por uma resposta. Então, assim como a corça precisa da água, eu preciso do Senhor. Essa deve ser a nossa primeira oração nessa noite. Eu queria que nessa manhã, fica no seu lugar mesmo e ora para o Senhor aí. Sei que ninguém escute no seu coração e diga: Senhor, eu preciso de Ti acima de tudo. O louvor foi muito proposital, porque o Espírito Santo moveu esse louvor para isso. E eu queria que você dissesse: Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor. Não dá para ficar sozinho, porque se a tristeza quer abater a minha alma, a Tua presença vai me fortalecer de novo. O Senhor vai me colocar de pé. O Senhor vai me tirar desse tremendal de lama e vai firmar meus pés sobre a rocha. Olha para Deus, foca em Deus, confia em Deus, deposite sua atenção em Deus, a sua dependência em Deus. Preste atenção, meu irmão, focar em pessoas, focar em problemas, focar em si mesmo, focar no passado, focar em circunstância, não resolve a nossa vida, simplesmente aumenta a nossa tristeza na alma. Focar em Deus começa a gerar em nós um sentimento de júbilo, porque Ele tem estado conosco em todo o tempo. Davi invocou o nome do Senhor, e quando ele invoca o nome do Senhor,
tudo se faz diferente na sua vida, porque o Senhor vai agir em meio ao caos em que ele está passando, mas a dependência de Deus que ele está mostrando para nós no versículo 1, aponta de que apesar dos versículos 2 a 11, ele está caminhando em tristeza, ele sabe qual é o remédio para a dor que ele está sentindo. Uma característica e uma ação que temos que ter: questione a sua alma. Quais as razões para ela estar abatida? Por que está abatida a minha alma? Já parou para se perguntar por que você carrega a tristeza continuada? Já parou para perguntar por que você anda triste? Já parou para perguntar para você mesmo, para a sua alma: alma, por que você está abatido? Tristeza, por que você entrou na minha vida até sem causa? Por quê? Já parou para perguntar para a sua alma qual o motivo do abatimento? Uma das maiores marcas de pessoas com a alma entristecida é a autopiedade. Achar que nada está bom para ela e ninguém olha para ela e dá para ela uma oportunidade. Somos fiéis a Deus quando olhamos para Ele no dia da dificuldade e cremos que Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Uma outra coisa que o salmista me mostra é que ele pergunta para a sua alma: qual a razão de eu estar vivendo essa amargura, cheio de sofrimento? Nada justifica. Eu tenho que entregar tudo então para Deus, essa depressão, essa tristeza, essa lágrima, essa agonia, esse sentimento ruim. Comece a perguntar para a sua alma: por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? E se a tua alma disser para você não tem razão para estar assim, mude o seu comportamento, mude seus ambientes, mude seus espaços, melhore sua alimentação. Preocupe-se em procurar soluções mais práticas, onde você vai encontrar resposta na medicina, no tratamento, em algumas coisas, porém, a sua decisão é o melhor caminho. Uma propaganda de uma empresa de assistência médica diz que o melhor plano de saúde é viver. Quando você decide pela morte, ninguém mais te ajuda. Se você decidir morrer, nada mais vai adiantar. Mas quando você decide pela vida, tudo se faz novo na sua caminhada. A maior bênção que tens é poder perguntar à sua alma, é saber que Deus está comigo, é saber que o Senhor tem falado, é saber que já fui tocado, que eu sou tocado, que eu vi milagre, que eu sou amado, de que Deus cuida de mim, de que é uma congregação de santos que me respeita, que me ama, que quer me ajudar. Procurar ouvir conselhos que vão apontar para um novo tempo, não conselhos que vão apontar para o passado, mas conselhos que vão apontar para frente. A minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Ele está dizendo: a minha alma tem uma sede de Deus. Comece a mergulhar em Deus, comece a se saciar em Deus, comece a buscar em Deus, comece a invadir as coisas de Deus, comece a perseguir a Deus. Não fique parado olhando para o passado, como Davi fez no versículo 4, ele está olhando dizendo: um dia foi legal, um dia o povo cantou, um dia o povo foi abençoado, lá passou. Crie expectativa para o hoje. O melhor de Deus é o hoje, meu irmão. Por isso que a Bíblia nos mostra que o melhor de Deus é o hoje. Sabe por quê? Porque nós chamamos o hoje de presente. Deus está nos presenteando com o hoje. Não seja ansioso com o que vai vir. Se preocupe com o hoje. Então hoje, pegue sua família, faça o melhor banquete. Pastor, mas eu não recebi pagamento. Hoje vai ter ovo, o famoso zoião, com arroz, farofa e vinagrete. Coloque o melhor talher na mesa. Coloque o melhor prato na mesa. Frite o melhor ovo nessa manhã. Pegue aquele arroz, coloque num pirex separado. Pegue aquele suco de caju que você vai pegar da garrafa. O pagamento não caiu ainda, irmão. Não vai fazer exorbitância, não. Mas coloque na mesa.
pegue na mão da esposa e fale: amor, hoje vai ter o melhor banquete. Ela vai dizer: mas é ovo. Sim, mas a alegria vai estabelecer nessa mesa, porque o Senhor está aqui e a alegria vai invadir essa casa. O pastor José Gonçalves conta uma história de que ele foi pregar numa conferência de família. Quando ele acabou de pregar, o pastor falou assim: pastor, o senhor vai ter que ficar na casa de uma família aqui da igreja, muito querida, amam receber, e era uma sexta-feira à noite. Então o pastor José Gonçalves foi para casa, chegou na casa, tomou um banho, colocou uma roupa mais leve, sentou na mesa. E aí, era um casal de senhores, já há quase 40 anos de casado, e aquela senhora foi lá, pegou a janta que estava feita, e ela colocou um talher na mesa, colocou um copo de cristal, colocou um talher de prata, colocou um prato de louça, e ficou tudo bonito naquela mesa, e ela está preparando a mesa, o marido está sentado, conversando com o pastor Josué, e o pastor Josué falou que foi constrangido, que ela ia e voltava, ela falou: minha irmã, por favor, desculpe, eu quero pedir à irmã, por favor, mas não precisa ter cerimônia para mim, não, eu como no simples. Ele: não, pastor, não estou fazendo para o senhor, não, para o meu marido e eu. Aqui todo dia a gente faz assim, o melhor banquete é o nosso. Na nossa casa nós celebramos o alimento todo dia, e eu boto o melhor na mesa, porque pode ser o último. Aí ele ficou com vergonha. Não, irmã, desculpa. Não, tudo bem, pastor, está tudo certo. No dia seguinte, chegam os filhos, e prepara aquele churrasco, aleluia. Hoje é um bom dia, hein? Hoje é um bom dia. Vou para a casa do oleiro, sair daqui correndo para lá. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e preparou tudo aquilo, aquela mesa toda, com tudo que ela tinha de melhor, e colocou na mesa, tudo bonito, tudo chique, os netos, tudo separado. Ele percebeu: 40 anos de casamento tem a ver com a alegria de sentar na mesa. Há 40 anos com a mesma pessoa, há 40 anos, às vezes, contando as mesmas histórias. Porque meus filhos falam: pai, tu já contou essa história. Aí eu falo: mas eu vou contar de novo, porque eu só tenho essa. Vai ouvir de novo. E de vez em quando tem alguém na mesa, e a Vanessa fala assim: pai, conta aquela. Aquela qual? Aquela do cachorro. Ah, aquela. Ela fala que não quer mais ouvir, mas manda eu contar de novo. Eu acho que é porque tem a ver com o outro, não com ela, que eu vou ouvir de novo. Restaure a alegria do simples. Restaure a alegria do pouquinho. Restaure a alegria que sabe que está dentro de você. Porque se o Senhor está contigo, você é marcado pela alegria do Senhor. Restaure isso. Ah, pastor, dias são difíceis para todo mundo, está tudo certo. Mas você está com as melhores pessoas, no melhor tempo, no melhor ambiente, que é o presente. O presente que Deus te deu é o hoje. Ele olha para o passado e fala: no passado foi tão bom. E por que não recriar esse momento hoje? Por que não recriar esse momento agora? Pastor, mas eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha no passado. Então a tua tristeza tem a ver com a falta do dinheiro no presente. Não, pastor, eu não moro mais na casa que eu morava no passado. Então a sua tristeza está relacionada a onde você estava e onde você está. Aprenda, meu irmão, que lugares vão passar na nossa vida. A casa que você mora hoje, daqui a 50 anos, se ela não for demolida, vai ser habitada por alguém que nem sabe quem você é. O carro que você comprou zero esse ano, daqui a alguns anos vai ser vendido por você, vai ser comprado por outro, que vai ralar essa roda que você se preocupa tanto meio fio. A roupa que você usa hoje, que você gastou a fortuna, quando você der para o bazar, vai ser vendido por 10% do valor que você investiu nela. Percebeu? Mas a pessoa que Deus plantou ao seu lado, apesar do corpo envelhecer, da mente não ser mais a mesma, do vigor não ser mais o mesmo, talvez seja o melhor que Deus colocou na sua vida para estar com você nesse momento em que você já deixou passar tantas coisas, porém, esse sentimento do relacionamento que você tem com quem Deus colocou ao seu lado nunca pode ser tirado. O amor que você tem pelos seus filhos é talvez maior hoje do que o que você tinha quando ele nasceu. O amor que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, deveria ser maior do que quando você casou lá no início. Tem pessoas que falam: pastor, mas no início do casamento era um fogo tremendo, agora o fogo apagou. Eu vou te contactar, vou te mandar um negócio, varão, pelo correio.
Você bota embaixo da língua e espera 5 minutos. Espera 5 minutos. Não olha para não constranger. Olha para mim. Ah, pastor, mas a mulher, vou indicar ela para um excelente médico que vai dar um remédio para ela ficar boinha, boinha. Ah, pastor, mas os filhos não falam comigo. Fale você com eles. Ah, mas os netos não vêm muito da minha casa. Vá você até a casa deles. Ah, pastor, os meus amigos não me procuram mais. Procure você os amigos. O problema é que nós olhamos para um passado que foi poderoso. Porém, você decidiu viver no passado. Irmãos, quem vive do passado é museu. Você chega no museu e você olha lá aquela coroa. E aí chega lá o guia do museu e te explica tudo sobre aquela coroa que você está vendo. Você fala, uau! Daqui a 20 dias você ainda lembra da história, mas não sabe dos detalhes. Mas ali tem uma cova. Aquele túmulo é de fulano de tal. E esse camarada foi importante para isso. Você fala, uau! E você vai embora. Você percebeu que você vai no museu uma vez, nunca mais volta nele? Mas no shopping você vai quase todo mês. Porque o shopping aponta para o futuro. E o museu só fala do passado. Você vai, quando muda a coleção de primavera, verão, você vai lá. Vou ver qual é a coleção primavera, verão. Aí você, mulher, então, misericórdia, aleluia. Vai lá, devia ser proibido esse negócio de mudar. Tinha que ser uma versão só, de janeiro a dezembro. Para não ter que ir lá ficar trocando guarda-roupa. Aí a mulher vai lá. O verão nem chegou ainda, mas já está comprando roupa do verão. Estou comprando porque no verão vou precisar. Aponta para o futuro. Quando você entra no museu, você só leva lembranças e memórias. Quando você sai do shopping, você leva um monte de bolsa. Porque você está apontando para onde? Para o futuro. Não estou dizendo que você tem que viver no shopping. Mas eu garanto que o mais agradável é passar tempos lá dentro do shopping do que no museu. O museu só fala do passado. Davi não pode ficar preso no passado. Então ele começa a dizer para o Senhor, a minha alma está abatida, mas há uma esperança, eu espero em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele sabe que a tristeza vai passar, mas o louvor vai permanecer para sempre. Enquanto houver o ainda, ainda está tudo bem. Você chega no médico, fala, médico, doutor, como é que está a condição? Olha, ainda há esperança. A gente começa a orar. Quando a empresa está quase quebrando, vem um consultor e fala, mas ainda há chance de recuperação. Você celebra. Quando alguém passa por um acidente e todo mundo acha que vai vir a morte, e o doutor lá fala, olha, ainda tem jeito, nós cremos. Quando o casamento entra no gabinete para pedir socorro, está desesperado, e essa pessoa chega lá e fala, pastor, meu casamento não tem jeito. Aí a gente fala assim, ainda vamos tentar um pouquinho? Ela fala, vamos ainda mais um pouquinho. Pronto, é a chance que a gente precisa. Quando a pessoa está pensando em morrer, não tem mais jeito, você chega nela e fala, olha, ainda há um Deus que vai se levantar do trono e vai mover a sua casa. O importante não é o Deus se levantar do trono, é ela saber que Ele ainda vai fazer. E é isso, meu irmão, que o salmista está dizendo, ainda eu o louvarei. O Davi está dando uma chance para ele sair da tristeza e dizer, eu estou triste hoje, mas vai chegar um dia que eu vou voltar a cantar louvores ao meu Deus. Eu ainda espero em Deus, eu ainda aguardo em Deus, eu ainda sei que Ele é poderoso. Se hoje as minhas lágrimas têm sido alimento de noite, eu ainda vou voltar a estampar um grande sorriso no meu rosto. Quero dizer para você que está aqui hoje, carregando tristeza sem causa, tristeza continuada na sua vida, tristeza que amarra você no passado, ainda há uma esperança de restauração.
E essa esperança está no dia 1º de setembro de 2024, às 11h48. Deus ainda está julgando e movendo a sua causa. Ele ainda é poderoso, Ele ainda tem todo o poder, Ele ainda é fiel, Ele ainda é remédio, Ele ainda é o médico dos médicos, Ele ainda é o Senhor dos senhores, Ele ainda é o leão da tribo de Judá, Ele ainda é o dono das nações, Ele ainda é o todo-poderoso no céu e na terra, e Ele ainda hoje vai agir em você no nome de Jesus. Ainda o salmista fala em Abacuque, porque aquele é um salmo: ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais sejam arrebatados dos currais, ainda que não haja o fruto da oliveira, ainda. Porém, ele diz uma coisa linda: ainda. Aí ele para e fala: ainda eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Se coloca de pé. Se há uma tristeza estabelecida na sua vida hoje, você vai vir para o altar do Senhor correndo. Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Se você não tiver fisicamente possibilidade de se ajoelhar, fique de pé aqui, a gente vai orar com você. E você vai dizer o motivo da tristeza que estabeleceu-se no seu coração, na sua alma. Mas olha, pastor, a dor é essa. E alguém vai orar contigo nessa manhã, porque ainda hoje Deus vai tirar a lágrima e vai estabelecer um novo sorriso. Sai do seu lugar com autoridade, vem até o altar do Senhor. Vai ter alguém que vai perguntar qual é o motivo que a gente vai orar. E você vai dizer: olha, pastor, a lágrima não para por esse motivo. Foi o divórcio, foi isso, foi aquilo, não tem problema. Você vai dizer para Deus, e o intercessor vai parar do seu lado. Se você puder ajoelhar, se ajoelhe. Se você não puder, semana passada eu pedi para que todos ajoelhassem. Mas se você não puder ajoelhar, fique de pé, alguém vai até você. E nós vamos orar, sem vergonha, sem constrangimento. Saia do seu lugar, venha para o altar do Senhor, venha para cá. E aí você vai dizer para esse irmão, para essa irmã: antes de você orar, intercessor, pergunte o motivo pelo qual você vai orar por ele. Deixa ele verbalizar o motivo pelo qual ele está buscando essa oração. Olha, eu estou buscando oração por esse motivo. E ao que ele disser, você vai colocar a mão no peito desse irmão, desse irmão, na cabeça, e vai dizer: Senhor, esse homem, essa mulher hoje vai se levantar desse lugar restaurado pelo Senhor. A tristeza vai bater em retirada, e um hino de louvor vai voltar aos seus lábios em nome de Jesus. Dá para... Ainda tem mais pessoas para virem aqui no altar do Senhor para apresentar suas dores e as suas lágrimas. Quero dar para você uma segunda oportunidade para vir até aqui à frente ainda hoje. Agora. Venha cá. Apresente a Deus o motivo pelo qual você tem buscado. E qual é a dor que se apresenta na sua alma. Queremos orar por você ainda hoje. Não fica preso na sua cadeira por conta de qualquer coisa. Venha ao altar do Senhor. Nós queremos orar com você nessa manhã. Se tem aquela que vocês prepararam, tem uma preparada. Vamos nessa aí, vai. Me ajuda aí. O salmista vive uma crise, porque os inimigos falam assim: onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? E você vai dizer assim: o meu Deus está sentado no alto e sublime trono. A glória dele invade toda a terra. E ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. E a minha vida está nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana de vitória e de conquista. E que as suas lágrimas não sejam seu alimento, mas que o sorriso no seu rosto possa mudar a sua história. Em nome de Jesus, vá em paz. Deus te abençoe. Vá cantando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Choruga, ela vem pela manhã.